Então, vamos, dando continuidade aí, vamos verificar agora o RDD na situação que tem natureza jurídica de medida cautelar, né? Nós vimos em relação à natureza jurídica de uma sanção disciplinar que o sentenciado, que o executado, ele praticou um crime doloso, né? E esse crime gerou uma subversão interna dentro do estabelecimento prisional. Tá bom? E agora não há necessidade aqui, não há ocorrência desse crime. São situações já pretéritas que o criminoso, que o sentenciado que veio, né, praticando, e pela sua questão de estar inserido em uma organização criminosa ou até associação criminosa, nós vamos ver tudo isso aí. Então, há a necessidade de já inserir o sentenciado no RDD, tá bom? Então, vamos seguir aqui a questão de natureza jurídica no que tange a parte de medida cautelar. Como medida cautelar, então, temos o artigo 52 e especificando ali os parágrafos 1º e 3º, já que o segundo foi revogado, vamos observar aqui, e fala que o RDD também será aplicado aos presos provisórios, né, condenados nacionais ou estrangeiros, sempre nessa sequência. Pode estar lá um preso lá cumprindo uma prisão preventiva, né, não tem problema nenhum, ou já foi sentenciado, já está cumprindo a sua pena, seja ele nacional ou estrangeiro, que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, tem que haver um alto risco desse preso, um alto risco desse sentenciado, que possa, né, vir a ocorrer uma desordem lá no sistema prisional, um chamado tumulto carcerário, um tumulto generalizado dentro do cárcere prisional lá. Então, o alto risco envolto aqui em relação à ordem e à segurança do estabelecimento penal e também da sociedade. Imagina que um determinado preso, ao ser sentenciado e cumprindo a sua pena, venha fugir e causar novamente um terror à sociedade, causar um terror novamente à sociedade. Então, há necessidade desse preso ser já colocado em RDD. Lógico, temos que observar lá a questão da parte circunstanciada, do requerimento circunstanciado do diretor da penitenciária, né, levado ao juiz de execução penal e vai avaliar e já vai direto para o RDD, independente de cometimento de algum crime aí dentro do sistema prisional. E o que fala da sociedade? Pode, por exemplo, ter um preso aqui, estuprador e assassino, né, que matava suas vítimas, serial killer ali, e matava suas vítimas, além de estuprar, depois de estuprar, matava, né? Dependendo do contexto, às vezes mata, estupra, ou estupra e mata, mas, enfim, seria um alto risco se esse preso fugisse, então teria que ficar num regime disciplinar diferenciado, de modo que evitasse a fuga desse preso e causasse novamente um risco à sociedade. E também aqui, questão de natureza jurídica, de medida cautelar, os presos aqui, os quais recaiam fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática da falta grave, independentemente de ele ter cometido um crime ali durante a sua sentença, durante a execução da sua pena, ele ter cometido algum crime e que venha a caracterizar a falta grave. Ali a falta grave estão prevista no artigo 50 da Lei 7.210, né, na Lei de Execução Penal, e é um rol taxativo. Ele vem causando ali, se ele vier a situação de incitar ou participar a subversão, né, da ordem e a segurança do estabelecimento penal,
aí sim ele está cometendo uma falta grave, uma falta grave. Então, nesse sentido aqui, nós temos a OCRIM, né? Temos a OCRIM, né? Se ele tiver fundada a suspeita de envolvimento com o crime, um envolvimento com o crime, tiver também fundada a suspeita com envolvimento de associação criminosa, e também de milícia privada, tá bom? Milícia privada. A organização criminosa, nós sabemos que existe definição lá na Lei 12.850, né? Lá de 2013, e lá define o que é organização criminosa, né? Associar-se 4 ou mais pessoas a fim de cometer infrações penais, pode ser contravenção penal ou até mesmo crime, né? Desde que venha lá com a divisão de tarefas, né? Cada um fazendo o que fazer e quando fazer, e que os crimes ali perpetrados tenham suas penas máximas superior a 4 anos, ou que o crime tenha transnacionalidade. Tá? Ele cometa um crime aqui no Brasil e também um crime lá no Paraguai, ou no Uruguai, ou até um país da Europa. Então, a organização criminosa tem uma definição aqui pela Lei 12.850. E a Lei 12.850, ela modificou aqui, na verdade, o artigo 288 do Código Penal. Ele modificou o artigo 288 do Código Penal falando sobre associação criminosa, que antigamente a terminologia era quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando. Vai verificar em alguns livros anteriores, alguma doutrina, ou na própria lei, né, do Código Penal, e falava-se de quadrilha ou bando. Modificou somente a terminologia. Então, o termo, a partir de 2013, pela Lei 12.850, né, que define a organização criminosa, também passou a dizer que o artigo 288 existe o crime de associação criminosa, e não mais quadrilha ou bando. Tá bom? Ali, associação criminosa, quadrilha ou bando, acostumado a falar quadrilha ou bando, né? A associação criminosa, ela tem ali a associar-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometimento de crimes, e não de infrações penais, conforme nós vimos lá na organização criminosa. E se essa associação criminosa for armada e tiver lá participação de criança ou adolescente, ou de criança e adolescente, né? Ali definido pelo ECA, a idade lá de criança menor de 12 anos e adolescente mais de 12 anos até 18 anos, a pena será aumentada até a metade. A pena será aumentada até a metade lá na associação criminosa. E a milícia privada, que veio ali introduzido pela Lei 12.720 de 2012, ela veio introduziu o artigo 288A, falando sobre milícia privada, né? Milícia privada não tem uma definição legal na nossa lei, mas nós sabemos que a milícia ela toma o lugar de uma outra força, de uma facção qualquer lá que é envolvida com o tráfico de droga. Não quer dizer que a milícia não seja envolvida com o tráfico de droga, mas o objetivo primário era esse lá, na época de 2010, 2012, ali no estado do Rio de Janeiro, tomava conta daquele território, da comunidade, expulsava os traficantes e prometia segurança àquela comunidade ali. E tinha como pano de fundo ali essa situação, sendo que também explorava, né, para arrecadar dinheiro, explorava ali o comércio de gás, né, o comércio de botijões também de água, explorava o comércio de transportes locais, van, Kombi, né, que existe muito no Rio de Janeiro, e também oferecia segurança aos estabelecimentos comerciais e arrecadava dinheiro. E também arrecadava, isso eu estou falando no passado, mas isso acontece até hoje, tá bom? Então, essa questão de definição, a grosso modo, de milícia privada. Então, nesse sentido aí também, o parágrafo 2º foi revogado, conforme nós falamos já, e aqui nós estamos falando diretamente aqui
da natureza jurídica do RDD, já no sentido de medida cautelar, tá bom? Medida cautelar. Então, seguindo aqui, cautelar. Medida cautelar. Então, seguindo aqui, nós vamos verificar que o parágrafo 3º, muito vai nos interessar, e nós vamos até falar em outros parágrafos, e fazer referência ao parágrafo 3º, que, existindo indício de que o preso exerce liderança, a palavra-chave é essa aqui, ó, depois a gente vai voltar aqui, exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional, ou seja, será cumprido o RDD, sendo que em estabelecimento prisional federal. Tá? Lembrando que nós temos aí 5 presídios federais no Brasil, né? Lá em Catanduvas, lá no Paraná, tem em Brasília, tem em Campo Grande, né, no Mato Grosso, e tem lá em Mossoró, na Sala VIP do Inferno, onde normalmente lá, na sombra, nós estamos ali enfrentando o sol de 40 graus, 45 graus, mais ou menos, na sombra isso. Imagine dentro do presídio, imagine cumprindo o RDD aí. Mas vamos lá. A lei é dura, mas é a lei. Então, aqui a questão aqui do parágrafo 3º, nós temos que verificar que se houver liderança em OCRIM e houver liderança também em associação criminosa, e houver liderança ou em milícia, o preso vai responder, vai entrar no RDD em presídio federal, Tá? Ou também, aqui fala aqui, ou também, se ele já veio cometendo crime ali em 2 ou mais estados da federação, por exemplo, ele pode estar cometendo crime no Rio Grande do Norte, pode estar cometendo crime na Paraíba, ali ele assalta correios e bancos na divisa desses 2 estados, e em algum momento ele assalta banco, correios no Rio Grande do Norte, com utilização de explosivos, né? E em outro momento ele faz isso lá na Paraíba, e pode também fazer também em Pernambuco. A lei fala de 2 ou mais estados, não importa, tá? É aqui o que a gente conhece no Nordeste aqui como chamado neocangaço, tá? Volta do cangaço, a terminologia ultimamente utilizada nisso aí. Então, para evitar que isso ocorra, para evitar que esse integrante desses grupos aí nós falamos, eles evite fomentar mais esse crime em outros e mais estados, tá bom? Então, seguindo aqui, nós vamos agora para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que, na hipótese dos parágrafos anteriores, quais foram os parágrafos anteriores? Nós falamos do parágrafo 1º e do parágrafo 3º, né? Lembrando bem aí, né? Acabamos de falar. O parágrafo 1º, ele fala em questão lá do alto risco, né? Nós falamos do alto risco, né? Do alto risco. E do parágrafo 3º, né? Do parágrafo 3º, ele fala justamente lá daquilo que nós falamos, ou do neocangaço, ou que exerce liderança, né? Liderança onde? Em associação criminosa, né? Em OCRIM, né? Em organização criminosa, ele exerce liderança em organização criminosa, exerce liderança em associação criminosa e também em milícia privada, milícia. Então, ele exercendo essa situação aqui, nessa situação dos parágrafos anteriores, o RDD poderá ser prorrogado, por períodos de 1 ano, né? Por períodos, ele vai sucessivamente prorrogado. Se ainda, né? Se houver indício, se ainda ele continuar apresentando alto risco, né? Aquela mesma situação que nós vimos no parágrafo 1º
do artigo 52 dessa lei 7.210 de 84, se ele continuar apresentando alto risco, né, à ordem e à segurança do estabelecimento penal, né, ou mesmo da sociedade, conforme nós falamos, aquela situação lá do serial killer, da situação do estuprador e assassino ao mesmo tempo. Se esse camarada fugir, ele pode novamente trazer um alto risco à sociedade, tá bom? E aqui também a questão que pode prorrogar sucessivamente ali por período de mais de um ano, né? Por período de um ano, aliás, por período de um ano, se ele ainda mantiver vínculos com o Alcrim, né, como nós falamos lá, se mantiver vínculo com o Alcrim, com a associação criminosa ou com milícia privada. E também, somado a essas situações aqui, considera-se também o perfil criminal, né, a agressividade do criminoso, a influência que ele tem também junto lá ao grupo criminoso, né, a função que ele desempenha, a operação duradoura desse grupo, se ainda está em atividade, esse grupo ainda encontra-se realizando crimes lá naqueles estados e ele mantém a liderança disso aí, ou então ele aparece outros processos supervenientes em processos criminais. E o resultado de tratamento penitenciário, se ele ainda influencia dentro do próprio estabelecimento prisional, influencia ali a rixa entre os grupos rivais. Então, somado a essa situação, ele pode estar numa dessas situações aqui, conforme nós falamos, pode estar numa dessas situações aqui, e ele vem novamente a ter esse período prorrogado aí, sucessivamente, em período de um ano. Tá? Então, aqui, para terminar, nós vamos para o parágrafo 5º, são 7 parágrafos, são 7 parágrafos que foram aí modificados pelo pacote anticrime. Então, nós vamos verificar agora o parágrafo 5º, que fala na hipótese do parágrafo 3º, novamente, parágrafo 3º, temos que estar em mente ali do parágrafo 3º, a respeito de liderança, né? Verificando se ele ainda exerce liderança, né? Liderança. Aí, novamente, aí anda junto, liderança de OCRIM, né? Organização criminosa, liderança de associação criminosa, né? E também ele pode estar exercendo liderança de milícia privada. Tá bom? Então, se nessa situação aqui o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato, evitar contato com membros, né? Contato com preso com membro da sua organização criminosa, tá? Para evitar o quê? De formular ali ideia de até uma possível fuga, né? Ou até mesmo passar mensagem para que mande mensagem para quem esteja fora ali do grupo e venha a realizar crimes e mais crimes, né? Ali tem situações que nós vimos em passado recente, de que a questão de incendiar ônibus ali por algum motivo, quando não há ali um benefício do líder de algum grupo desse grupo aí de OCRIM, né, de associação, manda que se incendeie ônibus, aquelas coisas todas que a gente vê aí num passado bem recente. Tá? Então, ali, ele não pode ter contato, evitar contato com os membros da OCRIM, da associação criminosa, da milícia privada, né? Ou até mesmo de grupos rivais. Lógico, ele vai estar em contato com grupos rivais, pode ocasionar o quê? Novamente a desordem prisional ali. Tá? Então, vamos ali seguindo para o parágrafo 6º, que fala a respeito da visita, aquelas visitas que nós verificamos lá no bloco anterior, visita de parente, né? São 2 parentes ali que podem visitar o preso, né? Por vez, né? E num período de 2 horas. E se não for parente, deve ter autorização judicial, para isso. Aí aqui vem falando justamente do que nós acabamos de falar, né? Do inciso 3 ali, do caput do artigo 52, aqui fala do artigo 52, né? O artigo 52,
e logicamente nós estamos falando da lei, né? Da lei 7.210, né? Que é a nossa LEP, né? Nossa LEP, Lei de Execução Penal. Então, ele fala aqui que a visita que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio, né? ou de áudio e vídeo. E, se houver autorização judicial, essa visita será fiscalizada por agente penal, no caso agora, a Polícia Penal, ali que foi modificado pela emenda constitucional, se não me engano, 140 ou 144, aí, uma modificação que introduziu ali no artigo 144 da Constituição a Polícia Penal como órgão de segurança pública. Tá bom? Então, seguindo aqui, aqui, só voltando rapidinho, aqui volta novamente aquela questão do artigo 5º, né? Inciso 12 da Constituição Federal, né? Que não vai prevalecer ali a inviolabilidade das correspondências, né? No caso ali de gravação, né? da conversa, e até mesmo o inciso 11, né? Em questão da intimidade. Vamos ver se é o inciso 11 mesmo, lá do artigo, para depois não falarmos aí, que não falamos das flores. Não, inciso 10, desculpa. Inciso 10, que fala da questão da intimidade, né? Da intimidade da Constituição Federal, né? Inciso 10, que fala sobre a intimidade. E aqui, o parágrafo 7º, né? Que é o último parágrafo que foi introduzido pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, que quando o preso ele não recebe visita ali nos 6 primeiros meses, essa visita que nós acabamos de falar, não recebe visita durante os 6 primeiros meses, ele poderá receber ligação telefônica de alguém da família, né? Essa ligação também será gravada, aí entra o artigo 5º, o inciso 10, e o inciso 12 da Constituição Federal, ali, que não prevalece nesse momento aqui, não há direito absoluto, e essas ligações serão gravadas e a duração dela ocorrerá por 10 minutos. Né? Vamos dar uma lida aqui no parágrafo 7º do artigo 52 da nossa LEP. Vem dizendo que após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita do que trata o inciso 3, tá? Do caput deste artigo, poderá, após prévio agendamento, tem que ter um prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês, a periodicidade aqui, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, essa situação aí que nós já estamos falando aqui, do RDD, não é novidade, o RDD não é novidade, é uma lei já de 2003, a lei de 10.720 ou 10.970, não vou me lembrar agora, não, muita coisa na memória aqui, mas, enfim, 10.792 de 2003, que introduziu o RDD no nosso ordenamento jurídico, aí, principalmente na Lei de Execução Penal, lá na Lei 7.210 de 84. Tá bom? Então, aqui nesse sentido, não há inconstitucionalidade, deve ser o RDD colocado ali, apresentado ao preso, e o preso apresentado ao RDD, tá? Na maior tranquilidade, sem que leve aquela questão de tratamento desumano, degradante, não há a pena, aquela humanidade da pena, não há pena cruel, é uma situação de proporcionalidade entre a gravidade do que o preso realizou dentro do cárcere ou realizou em crimes pretéritos que o fez levá-lo ao cárcere, entendeu? Então, nesse caso, é uma questão de proporcionalidade. Não há questão de desumano aí nenhum, é o nosso ponto de vista, é o nosso posicionamento. Tá? Desde que sejam cumpridas toda aquela normalidade que nós vimos. Lógico, se um preso estiver numa cela
no isolamento, né, na cela individual, e essa cela não proporciona ali a questão de salubridade necessária, a questão de luminosidade, a questão de ambiente para ter um espaço para se movimentar ou até mesmo fazer suas necessidades fisiológicas, lógico, ele não está correspondendo à questão dos princípios, não está sendo levado em consideração a todos esses princípios que nós falamos, tá bom? Então, essa situação, essa é a grande sacada do RDD. Todo o conhecimento aí foi passado, lógico, pode se aprofundar mais, há mais e mais coisa que isso nós perderia uma gama de tempo aí, quase a tarde toda, a noite toda, o dia todo de falando só de RDD, tá bom? Então, fique com Deus, nos acompanhe para os próximos encontros e não nos abandone, tá bom? Temos muita coisa para falar, vamos aí na frente, tá? Felicidade a todos, muito prazer e vamos continuando aí. Até o próximo encontro. Um abração a todos e a todas.